Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa meditação de hoje vem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz o seguinte: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O desafio de viver o presente. Um dos grandes aprendizados nesse momento de pandemia é a bênção de aprendermos a viver o presente, curtirmos nossas casas, nossas famílias, contentarmos-nos com o que temos, descobrirmos o prazer daquelas pequenas coisas, arrumarmos coisas que pela correria deixamos para trás, fazermos o que nos é imediatamente possível. Mas viver o presente não é fácil. É um grande desafio. Jesus, ao terminar o seu sermão sobre a preocupação com a nossa subsistência futura, ele destacou 3 fatos para nós cristãos, a fim de que nós aprendamos a aproveitar o presente, vivendo um dia de cada vez. E o primeiro fato é esse. É sofredor preocuparmos-nos demasiadamente com o dia de amanhã. Durante todo o seu ensino sobre esse tema, Jesus menciona a inutilidade da ansiedade sobre o futuro e apresenta 8 razões para não nos preocuparmos com o futuro. Leia desde o versículo 25 do capítulo 6 para ver essas 8 razões. Aqui nesse versículo, Jesus menciona uma dessas razões para não nos preocuparmos com o futuro. É desgastante e inútil sofrer pelo futuro, versículo 34. A inutilidade de preocuparmos-nos demasiadamente com o futuro é muito inquietante, é muito sofredor, pois o futuro ainda não existe. Não temos controle sobre ele. A ansiedade cria fantasmas futuros que não existem e preocupa-se com o futuro. Com o futuro é acrescentar um peso a mais às dificuldades que já temos no presente. Sobre a normalidade de viver em função do futuro, Jesus bem disse que essa é a característica das pessoas da cultura secular, daqueles que não têm uma fé na providência divina, versículo 32. Vivem como se fossem provedoras últimas das suas necessidades. Só que para o cristão, não. Ele crê que, além do seu trabalho, é Deus quem provê as suas necessidades. Nos dias de hoje, nós percebemos muito as pessoas vivendo em função do futuro em detrimento do presente. O presente é desprezado. Basta ver os discursos das pessoas, os títulos dos livros de hoje. Existe uma ênfase exagerada no futuro. As pessoas perguntam umas às outras: quais são os seus objetivos de vida? O que você sonha para a sua vida? Quais são os seus projetos futuros? Quais são os seus planos, etc. Não que essas coisas não sejam importantes. O problema é que essas questões nos mostram que o homem de hoje, pela sua ansiedade, pela sua ambição, vive mais no futuro do que no presente. Assim, a felicidade está sempre no futuro, algo a ser alcançado e não no presente. Como nos diz Rubem Alves em um dos seus livros, a gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, do casamento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da aposentadoria. Ela não chega porque a alegria não mora no futuro, mas só no agora. E o famoso escritor ainda acrescenta: a vida não pode ser economizada para o amanhã. Aconteceu sempre no presente. As pessoas têm tanta certeza do futuro que falam como se de fato o que planejam vai acontecer. Muitos até tentam responder por Deus a essa questão. Quando alguém diz: se Deus quiser, eu conseguirei isso ou aquilo, alguns respondem: Ele quer, e com certeza.
Pode ser que isso reflita realmente o que Deus quer, pode ser que não. Às vezes essa frase ela é dita de uma maneira tão supérflua. Se observarmos a vida dos cristãos do primeiro século, os ensinos de Jesus e dos apóstolos, a ênfase era viver o presente e não com expectativas pretensiosas a respeito do futuro. A maior expectativa sobre o futuro que os cristãos tinham e sobre a qual esperavam ansiosamente por exortação do próprio Jesus e também dos apóstolos era a vinda iminente de Jesus. Outras razões incluíam o ensino sobre viver uma vida de desapego material. Eles eram ensinados a viverem uma vida de contentamento. Eles eram ensinados a confiarem na providência de Deus. Eles eram pobres. E pobres naquela época não faziam muitos planos para o futuro. Davam um duro danado a cada dia. Sonhar com o futuro era coisa de rico, que tinha dinheiro e que podia muitas vezes presunçosamente fazer planos para o futuro, como adverte Tiago em sua carta. Quando o texto nos diz que o amanhã trará os seus cuidados, em outras palavras, ele está afirmando que o futuro terá as suas próprias dificuldades e que nós não devemos nos torturar preocupando-nos demais com dificuldades que ainda não aconteceram. O segundo fato que nos vem desse versículo é que cada dia tem as suas próprias dificuldades. Essa frase de Jesus me impressiona. O mal aqui não é em sentido moral e espiritual, e sim fala dos sofrimentos próprios da vida. O desafio do trabalho duro, da pobreza que caracterizava a maioria dos cristãos daquela época, das injustiças a que estavam sujeitos, das perseguições por serem cristãos. Por que Jesus fala sobre o mal de cada dia? Isso soa negativo, pessimista? Por que não falava do bem de cada dia, das coisas boas, das coisas positivas? Isso não tornava o dia mais mau ainda? Quando nós nos atentamos para os dias de Jesus, principalmente para o seu movimento que era caracterizado como subversivo, ele estava sendo realista. Se olharmos para a realidade dos primeiros cristãos, veremos que aqueles dias não eram dias fáceis. Falar que aqueles dias eram bons seria tapar o sol com a peneira. Aqueles dias eram dias muito difíceis. Comparativamente, nós cristãos vivemos melhor do que naqueles dias, com certeza, pelo menos aqui onde estamos. Também não vemos Jesus dizendo que a vida é bela, embora a vida seja bela, que o caminho do cristão é florido, que a vida é fácil. Pelo contrário, ele falava das dificuldades de ser cristão, das dificuldades da vida naqueles dias. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Embora vivamos mais confortavelmente que os primeiros cristãos, guardadas as devidas proporções, essa palavra de Jesus nos ajuda a enfrentarmos os desafios peculiares do nosso tempo. O terceiro fato que nos vem desse versículo é que o peso das dificuldades de cada dia é o que nos basta no presente. Se aqueles dias eram maus, bastava o mal de cada dia. Hoje também as dificuldades de cada dia é o que nos basta por hoje, não as que ainda não existem. Como dizem por aí, se você tem que matar um leão por dia, referindo-se às dificuldades diárias, matar 2 leões por dia, o do presente e o do futuro, pode ser muito para nós. Por isso Jesus dizia, basta o peso de um dia de trabalho, de problemas para resolver hoje, de questões para enfrentarmos em um dia. Sobrecarregar-se com coisas do amanhã ou do futuro, com preocupações sobre situações que ainda não aconteceram e que poderão não acontecer, isso é muito desgastante. Isso chama-se ansiedade. E como dissemos no início, parece que essa
pandemia está nos dando a oportunidade de nós vivermos um dia de cada vez, de não fazermos planos definitivos como se pudéssemos garantir isso por nós mesmos. Nós podemos planejar sim, mas devemos ser humildes o suficiente para admitirmos que não temos controle sobre o futuro. Só Deus conhece o futuro. E a Ele devemos submeter nossos planos e sonhos, bem como a nossa subsistência. Como bem prometeu Jesus no verso anterior, aqueles que buscassem o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, Ele supriria as suas necessidades básicas, como comida, bebida ou vestuário, ou seja, o que nós precisamos para viver. Ao final dessa reflexão, gostaria de dizer que você não está sozinho. Deus está com você. Confie na sua providência. Curta o presente, desfrute do que é possível à medida em que viajamos para o futuro. Já ouvi pessoas dizerem que quando viajam ficam ansiosas para chegarem logo ao destino. Por outro lado, conheci um homem de quem comprávamos pão caseiro. Um dia, quando fui buscar o pão, ele disse: Senhor Godoy, quer ver uma coisa boa? É quando você está viajando e para num lugar tranquilo, debaixo de uma árvore, para tomar um bom café com uma fatia desse pão. Há dois tipos de pessoas: aquelas que acham que a felicidade está só no destino e aquelas que são felizes durante a viagem enquanto o destino não chega. Que Deus nos abençoe.